Fala pessoal, simbora para mais um vídeo. E você já viu na thumbnail sobre o que é o vídeo. Se tu curte Lovecraft ou se tu é um adorador do universo de Cthulhu Mitos, esse vídeo aqui é pra ti. Então sem mais enrolação, simbora pro vídeo enquanto a gente bate um papo. Faz um tempão que eu venho querendo fazer algum tipo de modelagem ou desenho sobre esse universo, e por mais que tenha diversas obras por aí representando essa entidade, eu não achei uma forma fácil de trazer ela para modelagem. Era o que eu queria fazer, eu queria trazer ela para uma modelagem, ainda mais porque quando eu fiz esse trabalho aqui, eu só estava usando biscuit, e em biscuit ainda tem mais limitação ainda do que depois que eu peguei a fazer alguns serviços com clay, que eu tô pegando a me acostumar agora, na verdade, ainda, né? Então, as obras que tu encontra sobre o Cthulhu são a seguinte: ou elas não assustam, a pessoa passa longe do que tentou passar no horror cósmico quando faz, ou então assusta, mas tem uma aura tão grande por trás dessa obra que seria quase impossível tu fazer ela em modelagem. Então eu pensei, com o sucesso que fez o bebê Yoda, que tal fazer um bebê do Cthulhu? Eu achei que é uma quebra de expectativa bem legal, e eu comecei a fazer de um jeito que eu não costumo, que é fazer esse primeiro um rostinho para depois terminar de modelar a cabecinha, né? Normalmente quando eu faço um biscuit, eu já faço direto o rostinho já com a cabecinha toda junto, o crâniozinho, né? Mas como tinha a parte dos tentáculos, e eu botei um aramezinho dentro de cada tentáculo que eu fiz separado, fiz primeiros os tentáculos. Eu não salvei todo esse vídeo, que eu já comentei no outro vídeo aqui, eu não tinha nem certeza se eu ia terminar de fazer esse bebezinho inteiro, mas tava ficando tão bonitinho que eu resolvi trazer pra vocês. Era algo que eu ia fazer pra mim, mas eu resolvi compartilhar aqui. Uma dica aqui, se tu quer trabalhar com biscuit, se é algo que tu gosta de fazer, uma dica aqui é esse modelador aqui. Eu acho que já mostrei no outro vídeo, mas eu fiz esse modelador aqui pra fazer o Cthulhu, que é uma textura de pele, que eu queria fazer uma textura de pele nele. E eu peguei uma bolinha de epox, né, e coloquei num palitinho ali, fui fazendo vários furinhos com uma esteca fininha, né, fazendo vários furinhos, e depois com um boleadorzinho eu fui fazendo umas marcações mais profundas. E olha que interessante a textura que ela faz quando tu passa ela no biscuit, ela já deixa uma textura pronta ali, e eu usei ela nas costas ali, na parte da cabeça dele, todinha, e eu gostei bastante do resultado. Essas ferramentinhas de fazer textura, elas são bem caras, eu já tive olhando para comprar, e essa aqui sai super baratinho. Ele tem mais ou menos 5 centímetros do tamanho do corpinho total, por curiosidade. Eu resolvi fazer ele todo como um bebezinho mesmo, ele é todo gordinho, né, todo encaixadinho ali, então eu fui fazendo o modelinho dos braços ali e botando uma quantidade de biscuit nas juntas para deixar ele mais gordinho mesmo, mais encaixadinho, o que deu uma aparência bem legal no final. Mas bom, depois que eu terminei de fazer ele ali, eu não tenho, como eu disse, eu não tenho o vídeo dele inteiro gravado. Se quiser até ver, deixa aqui nos comentários que eu até faço uma outra versão dele, só pra te mostrar como eu fiz ele todinho. Mas nesse vídeo não é esse o nosso interesse. Depois que eu fiz todas as partezinhas dele, que eu montei ele, eu deixei ele de lado e fui fazer um troninho, que a princípio eu queria fazer um bercinho, tipo um bercinho como se fosse, mas depois eu achei que uma aparência de trono, para ele ficar sentadinho, era mais interessante, devido ao fato que ele é filho de uma entidade como o Cthulhu e não pode estar num bercinho qualquer. Aí para fazer o troninho eu comecei fazendo essas algas aqui. Eu não sei o nome, eu nem pesquisei isso aqui, eu vi em outros trabalhos por aí e resolvi fazer igual. Não sei o nome desse coral, mas comecei a fazer, parecem umas cornetinhas, né, assim. E foi só eu enrolando num palitinho, fazendo uma textura com a esteca mesmo. Depois eu fiz um troninho, colei numa basezinha, uma pré-moldagem do troninho feito de papel alumínio, e depois fui só cobrindo e texturizando com o mesmo palitinho ali. E essa base do troninho eu queria que ficasse como se realmente fosse um coral, como se tivesse vida, porque a intenção é fazer que isso aqui tá no fundo d'água, né? Então eu fiz uma moreia, e essa moreia vai ficar bem no pé do troninho, onde ela habita uma caverninha ali. Eu terminei de fazer a caverna dela, texturizei também. É uma textura bem fácil de fazer, se quiser fazer. É só pegar uma esteca fininha, como eu disse, vai furando e depois com um bolhadorzinho vai fazendo marcações maiores. E ele é todinho em biscuit, então é bem baratinho e bem fácil de fazer. Biscuit a gente compra muito fácil, né? Encontra em qualquer lugar que encontra biscuit e ela não gasta outra coisa. Essa rodinha de madeira aqui é cortado com uma serra-copo, mas tu pode usar até uma tampinha de alguma garrafa, alguma coisa, se quiser substituir. Depois que eu fiz toda a caverna aqui, eu fiz a união direitinho ali em cima dos corais e resolvi fazer alguns tipos de corais diferentes desse lado de cá, onde eu fiz uma passagem por dentro, eu vazei com a esteca por dentro, e depois que eu texturizei, né, eu fui vazando, abrindo um buraquinho, e o biscuit ele cede bem, porque o biscuit, tu não remove o biscuit, né, o biscuit meio que tu empurra de um lado pro outro ali,
não tendo uma explicação melhor aqui para dar a vocês um outro jeito de ficar biscuit, basicamente tu vai empurrando ele de um lado pro outro, abrindo uma passada. Dificilmente tu corta o biscuit para remover um pedaço, e quando corta tem que fazer um alisamento novamente, né? Então foi só usando a esteca até que eu consegui fazer todas as passadas por dentro. Eu tentei fazer uma espécie de anêmona, mas nesse tamanhozinho era bem difícil, porque esse trabalho, apesar de ser bem detalhadinho, ele é bem pequenininho. O tamanho total dele com o trono acho que vai ter cerca de 10 centímetros, se eu não me engano. Então eu fiz várias minhoquinhas de biscuit com uma parte mais fininha e fui juntando todas elas. Quando elas estavam todas juntas, eu cortei a base que ficou do grudado ali, né, pra ficar só com as soltinhas. Colei no lugar ali e depois fui dando abrindo elas assim pra dar um movimento. Eu até pensei em colocar um peixinho ali no meio, eu pensei em botar um peixe palhaço ali no meio, tu deve entender a referência, mas ia ficar tão pequenininho que eu não achei conveniente botar. Aí depois eu texturizei toda a parte de cima, aproveitando para fixar melhor também o pé da anêmona, né? Eu comecei a fazer um polvo, que eu queria fazer um polvo aqui na frente, e aí eu fiz questão que um tentáculo passasse por dentro, como se estivesse procurando um peixinho ali dentro. Eu acho que ficou bem bacana esse detalhe, e dá um pouco mais de realismo. Para fazer o polvo eu fiz várias perninhas de biscuit primeiro e fui colocando elas na posição que eu queria. Depois que eu colei todas as perninhas, eu fiz essa representação do respirador, coloquei primeiro ela, depois vim só com aquela parte da cabeça e coloquei ele ali em cima por último e estava pronto. E ele ficou assim, já com o polvo todo montadinho. Agora é só terminar de cobrir a base e fazer a pintura. E agora com a pintura é a parte que fica mais bacana. Eu comecei dando um azul aqui nos coral. E esse azul é uma tinta que não é muito boa, mas eu tinha aqui, mas era o azul que eu tinha mais no tom que eu queria. E tu pode ver, ela não alcança os furinhos ali. Isso meio que me incomodou, mas depois que eu vou fazer uma cobertura mesmo, isso vai meio que vai sumir, né? Não vai atrapalhar tanto assim. Então eu fiz esse azul na parte toda de cima ali. Depois que eu pintei o azul, eu pintei um verde mais clarinho na base. E aqui sim os furos ajudou, porque como era um biscuit bem verde de fundo, tá na cor para fazer uma profundidade nos orifícios, né, que eu fui fazendo ali. Fiz um tom de pele ali um pouco mais puxado por cor de rosa para pintar um polvo, mas não muito cor de rosa também para não ficar muito marcado. A intenção é fazer um bebezinho, mas ainda quero deixar um tom meio soturno, nada muito alegre também nesse trabalho. Afinal de contas é um universo de horror. Depois de fazer essa pintura base em todo o trono, eu peguei e fiz um verde musgo, um verde limo aqui, fiz ele bem fininho, bem aguado, e com o pincel eu vou largando, né, passando ele. O que acontece? Quando faz uma tinta bem fina assim, ela entra em todas as partes mais fundas, ela acumula, então ela vai fazer esse tom mais esverdeado, realmente como se fosse algo que tivesse água ali, a água baixou, mas o limo tá ali, sabe? O que a meu ver deixa com um tom bem mais realista. Eu fiz uns outros coral ali de fundo também, tipo umas orelhas, que eu não sei o nome daquele coral ali. E pintei de cor de laranja, mas também vai ficar tudo coberto com esse limo verde. É só pra fazer mais um detalhe na parte de trás aí. Depois de esperar secar um pouco essa base que eu dei nele, eu fui fazer os detalhes que vai ressaltar um pouco mais o serviço. Fiz a pintura dos olhos da Moré ali, o que deixou muito legal. E um pouco da pintura dentro da boca também fiz um pouco mais cor de rosa, porque é protegido, né? E depois que eu pintei ficou assim. Vai ficar mais bacana ainda quando eu der o verniz, porque isso vai parecer que tá molhado realmente, dá um brilho muito bacana. Se você não viu no vídeo da presença da lua, eu vou deixar um link aqui na descrição. Ela é como se fosse em carne viva, sabe? E quando eu dei o verniz, ficou muito bacana. E eu vou fazer o mesmo aqui no final. Pra fazer o Cthulhu, eu dei uma basezinha, pra terminar de pintar o bebezinho, eu dei uma basezinha marrom clarinha nele, quase como a mesma cor do polvo, um pouco mais puxadinho pro marrom. E aí com um verde bem aguadinho, eu disse um verde clarinho, bem aguado, bem fininho, eu cobri todo de volta, deixando a parte de dentro das asas só, sem fazer a pintura. Depois fiz mais uma aguadinha também, daquele mesmo verde musgo, e fui com essa esponjinha na ponta de um pauzinho, que eu também usei lá no vídeo da presença da lua. Eu fui fazendo uns detalhezinhos para ele ficar tipo um couro mais grosso, né? Com um preto, eu fui fazendo várias pintinhas no corpo dele ali, para deixar um pouco mais realista essa pele. E como eu disse, depois de invernizado vai ficar bem bacana, vale a pena. E depois dentro das asas eu fiz um cor de rosa, quase um lilás clarinho assim. Eu fui fazendo as partes dentro das asas, a parte dentro das perninhas ali, aí a parte dentro das mãozinhas, que
ficou bem bacana, ficou bem bonitinho. Aí embaixo ali dos tentáculos ali, eu gostei muito do resultado que ficou desse lilazinho, porque deu uma inocência pro bichinho que eu achei muito bacana. Deu bastante horas trabalhadas pra fazer esse bebezinho, e é um vídeo que eu nem ia trazer e resolvi trazer pra mostrar pra vocês aqui o trabalho como ficou. E se tu tá gostando desse vídeo, se tu gosta desse universo, se tu gostou do meu trabalho até aqui, eu peço que você deixe o like no vídeo se puder, pra me dar aquela força. Mas mais importante que pedir o like, eu vou fazer um pouquinho mais, vou abusar um pouco mais da sua paciência aqui. Se você puder compartilhar com qualquer pessoa que possa gostar desse tipo de conteúdo, compartilhamento ajuda demais e tá bem difícil fazer o canal crescer. Pode ver, o canal hoje tá em 250 inscritos, se não me engano. E eu posto vídeo direto aqui, então se puder compartilhar com quem possa gostar desse tipo de vídeo, indicar para um amigo, para um parente, para um conhecido, eu agradeço demais. Muito obrigado se você puder fazer isso por mim. Voltando aqui, depois que eu terminei a pintura desse cor de rosinha, dessas partes mais sensíveis do corpo, eu peguei um amarelo, que nem os olhos do povo, e fiz os olhos dele. E as retinas dos olhos dele eu fiz um pouco diferente, e eu acho que deu, mais uma vez, como eu digo, deu aquele detalhe um pouquinho mais sombrio pro bebezinho. E depois de o acabamento pronto, eu deixo vocês com o resultado do trabalho, como ficou. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado se você veio até aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, como eu disse, não se esquece de deixar aquele like, compartilhar com quem puder gostar desse tipo de conteúdo. Eu deixo você com o resultado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Acho que eu vejo você em outra oportunidade.